Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Mais da metade da população brasileira não tem rede de tratamento de esgoto. O ranking do saneamento básico divulgado pelo Instituto Trata Brasil revela que as 5 piores cidades são da região norte do país. Nas 100 maiores, o esgoto tratado não chega a 40%. Para falar sobre o assunto, convidamos a promotora de justiça, Débora Menegatti, que coordena o Centro de Apoio da Ordem Urbanística e Questões Fundiárias do Ministério Público Gaúcho. Doutora Débora, quero dizer que é um prazer tê-la aqui novamente conosco no programa. Igualmente, Marco. A que se deve esse triste quadro revelado pela pesquisa em nosso país? Bom, Marco, a questão não é simples, mas é compreensível. O Brasil atualmente é um país eminentemente urbano. Segundo dados do último censo realizado no país, 84% da população brasileira vive nas cidades. Muito desse fenômeno de concentração urbana deve-se a toda a questão do êxodo rural. As pessoas acabam tendo que deixar o campo em razão das más condições de vida. Muitas vezes pessoas sem posse titulada, não podendo acessar recursos públicos, investimentos públicos, políticas públicas nessa área. A questão da mecanização da lavoura, da transformação do campo, da lavoura em campos de criação de gado. Então, tudo isso fez com que as pessoas viessem cada vez mais para as cidades em busca de melhores oportunidades. Acontece que esse fenômeno da concentração urbana não veio sendo planejado pelos nossos governantes. Então, não pautou, apesar de nós termos toda uma exigência e a necessidade de planejarmos o nosso crescimento, a ocupação, o uso do solo urbano, temos a necessidade de um plano diretor, um plano de mobilidade urbana. Isso tudo não foi pautado como prioridade na agenda dos nossos governantes. E esse inchaço nas cidades acabou gerando a saturação de toda a infraestrutura urbana. Então, as pessoas mais desassistidas acabaram se alocando nas periferias, principalmente das grandes cidades. E, com isso, além da segregação social gerada, exclusão espacial e social, nós temos todo o déficit gerado na infraestrutura de saneamento básico, de serviços de educação, saúde, gerando reforçando e induzindo um aumento de criminalidade, evasão escolar, falta de leitos hospitalares, de serviços públicos de saúde e assim por diante. Então, me parece que toda essa situação desse crescimento desordenado e principalmente não planejado pelos nossos governantes é um grande fator que leva a esse triste quadro. A senhora tocou num ponto importante, que é a área da saúde. O não tratamento do esgoto atinge boa parte da população brasileira. E isso reflete, é claro, na saúde. Quantas crianças nós vemos por aí doentes, e às vezes não há recurso também para tratamento dessas crianças. Sim, a qualidade, a existência de infraestrutura de saneamento básico é fundamental para garantir a qualidade de vida. Tanto é que o Instituto Trata Brasil, que elaborou esse ranking atualmente divulgado pela imprensa, faz inclusive um paradoxo entre o Brasil atual e a Europa do século XIX. Pela nossa condição atual, nosso atraso na infraestrutura de saneamento básico. O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, que inclusive fornece esses dados que são divulgados anualmente pelo Ministério das Cidades e que serviram para o Instituto Trata Brasil confeccionar esse ranking, nos traz um panorama, na verdade, da média nacional. Nós temos aí 82% de rede de abastecimento de água no nosso país, o que é bom, mas ainda não é o ideal. Nós temos de rede coletora de esgoto
48%, né, hoje implantado, e apenas disso tudo 37% de tratamento de esgoto. Né? Então, hoje, nós falamos muito em direito social à cidade, direito social à moradia. Né? Por quê? Porque a cidade ela tem que ser um espaço de realização do ser humano, né? Para suprimento das suas necessidades básicas, que são elencadas como o direito à circulação adequada, o direito de moradia, né? O direito do lazer e de saúde. Né? Então, essas necessidades básicas que configuram um mínimo existencial para ver o direito social à cidade, né? Elas acabam sendo preteridas pela falta de infraestrutura de saneamento básico. Né? O próprio Estatuto da Cidade, documento legal de 2001, ele prevê, erige o direito à cidade como um direito social, dizendo que todos nós temos direito a uma cidade sustentável, em que haja infraestrutura de saneamento, infraestrutura de saúde, de transporte, de educação, de saúde, de moradia. Né? Então, a falta disso tudo, obviamente, compromete a dignidade da pessoa, compromete o direito social posto em pauta, direito social de moradia, o direito social da cidade e a dignidade da pessoa humana, que é o bem maior protegido por esse direito fundamental. O comprometimento desse direito, obviamente, está intimamente ligado a problemas de saúde. Né? A questão da saúde, a falta de saneamento básico, ela gera um grande ônus para o desenvolvimento econômico do país. Né? Ela onera o sistema de saúde público. Né? E afeta, inclusive, o índice de desenvolvimento humano de um país, no que diz com as dimensões de renda, educação e saúde da pessoa humana. Claro. O Instituto Trata Brasil, ele inclusive pontua nos seus estudos que a falta de saneamento básico afeta inclusive o rendimento escolar das crianças. Hoje nós temos, segundo dados levantados por eles, crianças que vivem em áreas não providas de saneamento básico possuem um rendimento escolar 18% inferior àquelas que vivem em locais providos desse serviço. A questão das internações hospitalares. A região norte, que é a região com pior estrutura apontada no ranking, na área principalmente esgotamento sanitário, né? Possui altos índices de internações domiciliares por doenças diarreicas. A combinação de esgoto a céu aberto, mais chuva, além de contaminar os recursos hídricos, né, causa o caos, trazendo doenças como leptospirose, hepatites, mortalidades, altos índices de mortalidade infantil. Claro. O certo é que essa pesquisa mostra claramente que não houve avanços no tratamento do esgoto. E isso compromete, de alguma forma, aquela meta de universalizar, né, o saneamento básico no país. Sim. A universalização do saneamento básico hoje, ela vem prevista pela Lei 11.455 de 2007, que é a Lei do Saneamento Básico, que nós chamamos no Marco Regulatório de Saneamento Básico. Né? Ela prevê ali a universalização e integralidade desse serviço. Ela prevê que toda a questão dessa política pública seja planejada pelos titulares dos serviços. Ela prevê que haja uma articulação dessa política com políticas públicas de moradia, de erradicação da pobreza, de desenvolvimento urbano, de saúde e meio ambiente. Tá? Prevê um controle social sobre essa política. Tá? Então, o grande instrumento que essa lei, esse marco regulatório nos traz é a questão do planejamento sobre saneamento básico.
Então, nós temos o planejamento, ele é veiculado através do plano municipal, plano estadual, plano nacional de saneamento básico, onde vão traçar um diagnóstico da situação do local, onde o serviço deve ser prestado, com levantamento de dados, inclusive epidemiológicos e de meio ambiente. Nós vamos tratar sobre as metas e objetivos de implantação dessa infraestrutura a curto, médio e longo prazo. Nós vamos tratar sobre os recursos, os incentivos financeiros para que esse serviço seja executado. E isso tudo a ser elaborado com a participação da sociedade. A participação popular é muito importante porque nós vamos ouvir a comunidade, nós vamos entender os problemas, além de todos esses diagnósticos, e o gestor ele tem um compromisso para universalizar, para realizar obras de saneamento básico, até atingir uma cobertura integral nas cidades. Claro, e é comum, doutora Débora, em qualquer cidade vermos esgotos a céu aberto, e aí a gente sente que falta políticas públicas e dá aquela sensação, de que para o gestor enterrar canos não dá voto. Sim, essa meta da universalização, me parece, ela traz uma mudança de paradigma, e ela é recente, mas é importante que não só os governantes hoje tenham a cogência de planejarem-se a respeito da infraestrutura de saneamento, até porque a lei de saneamento básico, esse marco regulatório, ele prevê que o plano seja condição de validade para a contratação de empresas prestadoras do serviço de saneamento. E também prevê um prazo para que seja realizado pelo titular do serviço, que é o gestor público, até o exercício de 2014, onde não elaborando esse plano, o município, o estado, enfim, não terá a possibilidade de acessar recursos da União, para investimentos na área. Então, existe toda uma norma cogente, e que deve contar, para as autoridades, e que deve contar com a participação e o controle da comunidade, que deve participar de todo esse processo, desde o planejamento, da elaboração desse plano, até a execução da política, o acompanhamento, fiscalização dos serviços, acompanhamento do plano, verificar se as metas, os objetivos ali delineados estão sendo cumpridos pelo gestor, se a empresa prestadora de serviço está cumprindo o serviço de forma eficiente, adequada, regular. Isso tudo também é papel da comunidade, e nós temos que incentivar. Então, me parece, Marco, que é uma mudança de cultura. A universalização hoje é a pauta, ela deve acontecer. O papel da sociedade, da comunidade é muito importante na cobrança desses serviços, mas o promotor de justiça, principalmente aquele promotor que está lá numa cidadezinha do interior, como ele pode agir, como ele pode atuar para cobrar, para modificar essa situação, principalmente na área ambiental e urbanística? O Ministério Público tem um papel fundamental nesse processo. Além de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos aos direitos sociais e fundamentais assegurados na nossa Constituição, também está pautado no nosso planejamento estratégico como nossa prioridade de atuação, zelar pelo efetivo respeito da proteção e proteção dos recursos hídricos e a gestão da coisa urbana, a gestão urbana. Então, o promotor de justiça ele pode se valer de instrumentos judiciais ou extrajudiciais para atuar tanto em prol da indução, promoção dessas políticas públicas, que ainda são incipientes, quanto de situações individualizadas. Cito como exemplo de indução de políticas públicas a promoção da regularização
de regularizações fundiárias, por exemplo, né? Onde não há infraestrutura. Existem aquelas ocupações irregulares, clandestinas, muitas vezes em área de risco, né? Sem qualquer infraestrutura, colocando em risco as pessoas, colocando em risco o meio ambiente. Igualmente, a regularização de parcelamentos irregulares do solo urbano. A confecção de um plano diretor, a elaboração de um plano diretor que conte com a participação popular, onde a sociedade pode opinar sobre as necessidades da sua cidade, né? Sobre todo o planejamento do uso e da ocupação daquele solo urbano. O que se pretende para cada local da cidade, para cada zona da cidade, o que se deve ser estruturado ali, né? Quais as restrições que devem ser feitas naquele espaço. A questão da mobilidade urbana, que é algo novo que está surgindo, mas que também vai ter que pautar a agenda dos nossos governantes. A questão do plano de saneamento básico. A sociedade tem que participar da realização, da elaboração desse plano, através de audiências públicas, chamamentos públicos, né? Tem que opinar, tem que exigir. Claro. Né? A questão também na esfera individual, a fiscalização, a fiscalização dos serviços em si. O promotor pode instaurar um inquérito civil, pode firmar termo de ajustamento de conduta, pode expedir recomendações. Isso tudo está na nossa possibilidade de atuação. A ação civil pública como uma medida judicial, né? Quando necessária. E na esfera individual, o promotor também pode se voltar em relação àquelas habitações que estão irregulares, que não possuem conexão à rede coletora, onde houver, né, ou onde não houver, que não adote soluções individuais, por exemplo, de esgotamento sanitário, né, gerando assim uma poluição ao meio ambiente. E dentro dessa abordagem que estamos fazendo aqui no programa, o Ministério Público Gaúcho tem um programa, um projeto que chama-se Ressanear. Esse projeto ele visa principalmente impulsionar gestores para que façam políticas públicas nessa área. Sim, o projeto ele foi uma iniciativa, hoje programa, transformado em programa, tal a importância dele, né? Ele foi uma iniciativa dos Centros de Apoio do Meio Ambiente, do Consumidor e da Ordem Urbanística, tá? E ele buscou exatamente incentivar e promover a implementação de políticas públicas na área de saneamento básico, né? E teve 4 eixos que foram tratados nesse projeto, tá? Hoje programa. O primeiro eixo se voltou para a importância da elaboração desses planos de saneamento básico, onde o gestor, o titular do serviço, possui o prazo até o final de 2013, para o exercício de 2014, portanto, para a sua elaboração. A pena de perder recursos públicos, pena da sociedade perder com a falta, com a omissão dessa elaboração. Então, os centros de apoio se uniram esforços no sentido de, junto com entidades como a FAMURS, como a agência reguladora desses serviços, né, a empresa prestadora, na grande maioria dos municípios, desse serviço público de saneamento, buscaram unir esforços no sentido de conscientizar os gestores mediante oficinas, né, e capacitá-los minimamente para a elaboração, né, ou pelo menos para a realização do projeto que leve à elaboração desse plano de saneamento básico, nesse primeiro eixo. Também se buscou criar um piloto dentro desse eixo, né, para acompanhar especificamente em alguns municípios o processo dessa elaboração, que deve contar com a participação popular, para ver o êxito nesse trâmite todo. O segundo eixo desse programa foi a questão, o enfrentamento do tratamento e destino do esgoto doméstico. O terceiro eixo foi a questão do acompanhamento da execução do plano de saneamento básico, ou seja, depois de editado o plano, a proposta do programa é nós, através de pilotos,
na questão dos centros de apoio e especificamente nas promotorias de justiça, nós acompanharmos junto com a comunidade a execução das metas e objetivos propostos pelo titular de serviço no município, a respeito do saneamento básico. E o quarto eixo, então, tratou sobre 2 instrumentos previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o instrumento do aproveitamento das embalagens, onde se buscou, junto com entidades civis, projetos pilotos e a logística reversa, para implementar esses instrumentos e servir de modelo para serem replicados em outros municípios. Claro. Agora, como a sociedade pode procurar, a comunidade pode procurar o promotor de justiça na sua cidade, justamente para fazer uma queixa ou denunciar alguma situação irregular nessa área? O promotor de justiça está sempre na comunidade disponível, para receber as demandas, sendo nosso foco prioritário a questão da gestão pública e da proteção dos recursos hídricos, o promotor irá avaliar e possivelmente atuar na fiscalização dessas políticas públicas, dentro do eixo do ressanear, sobre a questão do esgoto e do esgoto doméstico, ou seja, o tratamento e destino desse esgoto. O promotor também tem um papel importante, que é de fortalecer o poder de fiscalização do titular do serviço, ou seja, do gestor municipal, para que ele, de fato, fiscalize, exerça o seu poder de polícia, sobre aquelas habitações permanentes que não estejam conectadas à rede, porque isso é muito importante, a rede coletora de esgoto, porque isso é muito importante pela questão ambiental, que aí nós entramos na questão do destino e tratamento desse esgoto, e também para que se instrumentalize legalmente com dispositivos que fortaleçam essa atuação de fiscalização, não concedendo habites, essas moradias, incidindo penalidades, etc. E também para que, onde não houver essa rede coletora de esgoto, também, que o poder público exija, ou fiscalize que essas habitações possuam pelo menos dispositivos individuais de tratamento, como são as fossas sépticas, filtros, sumidouros, evitando com isso, então, toda essa questão de agravamento do meio ambiente, da falta do saneamento básico. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, doutora Débora, mas a senhora tem ainda 1 minutinho para o seu recado final, principalmente nessa área que a gente sabe que o crescimento da população é um desafio nessa área urbanística, principalmente na questão do saneamento básico. Apesar de todos os atrasos enfrentados pelo país na área de infraestrutura de saneamento básico, eu vejo esse ranking divulgado pelo Instituto Trata Brasil não só como um alerta, mas como um recado para nos impulsionar, a implementarmos essa infraestrutura no país. Um recado para as autoridades, que hoje possuem uma norma regente que deve impulsionar para essa finalidade, e também a sociedade, que tem o seu papel nesse processo de participar dessa elaboração, de fiscalizar esse processo, como um ato de cidadania. Ok. Promotora de Justiça, Débora Menegatti, que coordena o Centro de Apoio Urbanístico do Ministério Público Gaúcho. Mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigada, é sempre um prazer. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br.
Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!